Boa tarde, pessoal. Bem-vindos todos ao nosso webinar. É um prazer aí compartilhar essa reunião remota aí com todo mundo. Eu sou a Natane, sou gerente de projetos aqui da W12, então vou ajudar vocês a tocar aí o conteúdo. Quem está comigo aqui hoje é o Márcio, que hoje eu nem sei definir o cargo dele, acho que eu botei gerente de projetos, que é quem toca toda a operação de Latam, de nossa expansão para a América Latina. E o Gilson, que nem tava no line-up, mas a gente acabou puxando ele aqui para compartilhar com a gente algumas novidades. O Gilson é gerente de produto aqui do Evo, vocês já devem ter conhecido, já devem ter visto ele aí no webinar de sexta-feira também. E aí a ideia hoje é a gente falar a respeito de quais as alternativas para vocês continuarem oferecendo o serviço, né, continuarem prestando aí as aulas para os seus clientes durante esse período de pandemia, essa loucura aí que a gente está vivendo todo mundo junto. Então, para a gente fazer um aquecimento aí, eu vou pedir para vocês colocarem no chat aqui, no cantinho direito da tela de vocês, eu suponho que esteja aparecendo igual a minha, o nome de vocês, a academia de vocês e de onde vocês estão falando, para a gente ter um termômetro aí de como é que está o mapa da galera que está participando aqui do webinar junto com a gente, tá bom? Outra coisa, neste mesmo chat, vocês podem enviar perguntas. Vou pedir a gentileza da mesma coisa que a gente fez na sexta-feira no webinar. Quando vocês mandarem as perguntas, mandarem junto com o e-mail de vocês. Por quê? Porque provavelmente a gente tem uma hora aí para tratar dos assuntos, tem bastante coisa para a gente conversar, então provavelmente não dê tempo de falar tudo que a gente precisa responder de dúvidas de vocês. Então, o que a gente vai fazer? Pegar essas perguntas, ou responder diretamente para vocês, ou compilar e enviar junto com a gravação desse webinar, que ele também está sendo gravado, para vocês consumirem depois, tá? Então, já vamos alinhar a expectativa aqui, que provavelmente não dê tempo de responder todas as perguntas aí durante a nossa live, beleza? Tô com uma colinha aqui, tá, gente? Então, qualquer coisa eu tô colando aqui para não esquecer de nada. Outro ponto é que esse webinar fica gravado, tá? Então, a gente vai enviar quando acabar a transmissão para vocês, assim como o que a gente fez na sexta-feira. Não sei se todo mundo que está aqui online conseguiu acompanhar na sexta-feira, mas sexta-feira o Gilson, o Peter e o Paulo Aquial apresentaram para a gente um webinar sobre gestão de crise, que foi bem bacana, um conteúdo um pouco mais conceitual, digamos assim, mas eu acho que bem importante para a gente, de maneira geral, lidar com tudo isso que está acontecendo, né, e conseguir contornar essa situação da melhor maneira possível. Então, também depois eu vou colar, a hora que o Márcio começar a explicação dele aqui, eu vou colar aqui no chat o link do webinar de sexta-feira, que vocês também podem acompanhar e compartilhar com a equipe e tudo mais. E esse, assim que acabar, a gente envia por e-mail para vocês também, beleza? Então, qual que é a ideia hoje? A gente falar como a gente continua prestando o serviço, né? A configuração mudou totalmente dos últimos dias para cá do nosso trabalho, da nossa rotina, né? Tá todo mundo em casa e mantenham-se em casa por segurança e para evitar que essa pandemia se estenda ainda mais. E a gente está tendo todo mundo que se adaptar. É uma novidade para todo mundo. Tá todo mundo inseguro, mas eu acho que talvez o recado principal, independente do assunto que a gente vai tratar em qualquer um desses webinários que a gente está fazendo, é não entrar em pânico, né? É agir realmente com cautela, colocar a cabeça no lugar, não se deixar levar pelo desespero, porque isso não ajuda em nada na estratégia. A gente precisa ser muito inteligente no que a gente vai fazer daqui para frente, apesar da incerteza, né? Apesar de não saber exatamente quanto tempo isso dura, qual vai ser o cenário. Eu acredito e eu tenho certeza que todo o time aqui dentro do Evo acredita também, que desespero, que ser levado pelo pânico mesmo não vai ajudar em nada. Então, muito por isso, a gente está desde a semana passada trabalhando loucamente, tipo 15 horas, 16 horas por dia, todos nós, para conseguir produzir conteúdos que ajudem vocês, que ajudem as academias, os estúdios, os boxes a continuar, né, trabalhando aí, a minimizar o máximo possível dos impactos dessa crise. Que mais temos aqui? E outro ponto importante que eu anotei aqui nessa introdução, que a gente precisa estar consciente do quanto a atividade física vai ser importante para as pessoas durante esse período. Então, acho que é mais um motivo até para trazer esse assunto do webinar, né, que a gente vai falar hoje, de manter os caras treinando, porque está todo mundo em casa e a gente sabe o bem que a atividade física faz e como ela vai ser um meio mesmo para a gente não pirar, né, para a gente conseguir manter essa rotina nova e se adaptar de uma maneira mais saudável em todos os sentidos, fisicamente e mentalmente também, porque eu acho que vai ocupar um espaço muito importante da rotina dos nossos clientes.
Então, a gente dividiu aí em 5 tópicos, tá? São cinco itens aí que a gente vai compartilhar com vocês. O primeiro é um pouco mais no campo das ideias, não é tão prático, e os outros 4 são mais relacionados realmente ao E. Vocês vão ver que o Márcio vai entrar a fundo aí na estratégia de como é que a gente consegue usar o software hoje, usar o sistema, usar os nossos recursos para conseguir engajar esses caras e manter eles treinando durante mais tempo. Primeira coisa, primeiro tópico, é a respeito do seu time. O seu time hoje, os seus professores, né? Se você é gestor, você é líder de equipe aí, são o seu maior ativo para manter o seu cliente engajado, porque é com eles são elo, né? Na verdade, é com eles que o seu cliente se conecta na real. Então, a primeira coisa que a gente sugere é, se você ainda não fez, eu acredito que da semana passada para cá, muita gente acabou já se mobilizando e conseguindo fazer algo nesse sentido, mas assim, se você ainda não fez, termina esse webinar, reúne os seus professores online, obviamente, e cria um plano de trabalho junto com eles, assim, mobiliza eles para todo mundo ter o tempo ocupado olhando para o cliente, se conectando com o cliente, estando perto do cliente, porque hoje, acima de qualquer outro período da nossa vida, essa conexão vai fazer toda a diferença realmente. Então, esse eu acho que é o primeiro grande tópico aí, botar a tua turma, botar, assim como a gente tem feito aqui na W12, né? A gente está, como eu comentei, desde a semana passada, fazendo, sei lá, 5 reuniões por dia, reuniões até tarde e tudo mais, para criar realmente um plano de ação. E a gente acredita que fazer isso dentro do teu negócio, dentro da sua academia, também seja uma coisa muito importante. Outro ponto importante a respeito do seu posicionamento, né? A gente, assim como na sexta-feira fizemos o webinar aqui com a nossa cara, os nossos principais diretores falando, e eu, Márcio, enfim, as lideranças todas se posicionando a respeito disso, a gente também acredita que isso é uma coisa importante sua para o seu cliente. Então, você dono, você gestor, coloca a tua cara ali. Ajuda a disseminar o conteúdo, ajuda a passar a mensagem junto com o teu time. Então, é muito importante a gente ter essa transparência no relacionamento com o cliente. Então, a sugestão é que realmente você tome a frente desses comunicados, de tudo que você quer conversar com o teu cliente e use o teu time a seu favor. Outro ponto importante, deixar claro como é que eles vão ser, qual é a tratativa, né? Qual é a política que você vai tratar a respeito desses dias que ele vai ficar fora, como é que isso vai ser reposto e tudo mais, para o seu cliente ter a segurança de que ele não vai ser prejudicado em nenhum momento. Então, se você não tem uma política clara aí, a nossa sugestão é que realmente você coloque isso e divulgue isso, e deixe seus clientes cientes de como é que vai acontecer quando tudo isso acabar, porque a gente tem fé de que vai acabar em algum momento e vai acabar o mais rápido possível se a gente colaborar. E a ideia é que a gente não tenha problemas, inclusive, nessa volta, né? E aí, indo para uma parte um pouco mais de treinos, né, de prática, a gente já tem visto muita coisa rolando a respeito de treinos online, de lives e tudo mais. E eu acho que é uma baita ferramenta. Assim, eu acho que a gente precisou de uma situação como essa para entender o quanto a tecnologia já conseguia nos ajudar antes até disso tudo acontecer. Mas que bom que a gente está conseguindo viabilizar desse jeito, né? Então, a gente é super a favor dessa questão de lives, de gravar, de prescrever à distância mesmo. Em termos de ferramenta, uma coisa que eu tenho recebido algumas perguntas de clientes nossos, o Dido até de Bauru, não sei se ele está aqui no chat, mas me procurou na semana passada. A gente tem visto muita coisa no Instagram, né? O YouTube também pode ser usado para isso, que são lives que ficam disponíveis para todo mundo, né? E a dúvida do Dido era justamente... Nossa, tem um cachorro latindo aqui, mas tudo bem. Era justamente a respeito de aulas que ele não quer que sejam públicas. Então, se você tem uma turma restrita, enfim, alguma aula que não seja para todo mundo, disponível para todo mundo de academia, seja uma turma limitada, uma ferramenta que a gente sugere para ser usada é justamente essa aqui que a gente está usando, que é o Zoom. Ele é gratuito até 40 minutos, se eu não me engano, para 100 participantes. Então, é uma ferramenta que você consegue criar aí essa sua reunião online e divulgar o link só para quem faz parte daquela turma específica. Você consegue organizar aí a sua agenda de acordo com as turmas que você tem no teu quadro de horários. A versão paga dele, eu acho que são $19, se eu não me engano, $15 ou $19, alguma coisa assim.
Tem alguém falando aqui, o Sérgio está falando que no YouTube também dá para selecionar só para quem tem o link, sim. Você consegue fazer uma publicação oculta, né? Não sai no seu feed ali. E você consegue limitar isso, que é melhor ainda, que é até gratuito, né? Mas o Zoom também, se você usar a ferramenta gratuita, aqui é legal que você consegue controlar quem está mudo, quem não está. Vocês viram que todos vocês entraram com áudio fechado, então não tem aquela confusão de equipamentos, digamos assim. Então, é uma ferramenta que vale a pena dar uma olhada e testar. Outra sugestão que eu acho bastante interessante: não fale só de aulas. Eu acho que nesse momento está todo mundo precisando de vários artigos, né? Vários temas correlatos. Então, está todo mundo falando sobre bem-estar, sobre ansiedade, sobre como é que você vai se alimentar nesse período de quarentena. Então, tem vários assuntos relacionados à atividade física, relacionados a bem-estar, que você também pode usar para criar conteúdo e manter seus alunos engajados. Então, além de oferecer o seu quadro de aulas normal, uma sugestão é criar esse tipo de conteúdo para os caras se relacionarem ainda mais com você e você trazer coisas relevantes para o dia a dia dele dentro dessa quarentena. Outra coisa que eu tenho visto que funciona muito bem, que é muito bacana: criar desafio que viraliza, né? Desafio no Instagram, no Stories. Tem um monte de desafio que rolou esse final de semana: marque uma mulher, não sei das quantas, marque uma foto que você gostou. Que é um tipo de coisa que teoricamente a gente acha bobinho, mas que acaba gerando um baita engajamento dos seus alunos e que pode estar relacionado a um treino, pode estar relacionado a uma atividade física. E é um artifício de até você aumentar um pouco de divulgação, fazer as pessoas conhecerem mais, né? Viralizar realmente o nome da tua academia, o Instagram da tua academia, ou coisas nesse sentido. Tenho visto coisas bem legais, eu acho que para o aluno é gostoso de fazer, o cara se envolve, posta o home WOD lá e marca, enfim, coisas nesse sentido que acabam dando mais visibilidade até para o teu negócio. E por fim, antes de eu dar a deixa aqui para o Márcio começar a falar um pouco mais de Evo, outra coisa muito interessante que vale a pena vocês pensarem junto com o time de professores de vocês é criar produtos digitais mesmo. O que pode, além dessas adaptações que a gente está fazendo do nosso quadro de horários para oferecer isso de maneira remota, outras coisas que podem ser até vendidas em algum momento, não sei se necessariamente agora, né? Eu acho que tem uma questão de timing aí complicada, mas que podem virar um produto digital que te gera até uma receita, né? Eu recebi um áudio, acho que o Valério me encaminhou um áudio de um cliente de Brasília hoje de manhã que conseguiu, inclusive, fazer alguma coisa nesse sentido, e vendeu até planos e tudo mais, mesmo nesse contexto que a gente está hoje. Então, bem ou mal, é uma maneira de gerar receita e é uma maneira que depois você consegue continuar oferecendo quando tudo isso passar, por exemplo. Então, é mais uma pauta aí para você trazer para o seu time, para a sua reunião aí com seus professores, para vocês pensarem que maneira vocês poderiam criar produtos, que maneira vocês poderiam criar outros tipos de serviço através do universo online. E aí, a gente vai entrar numa parte um pouco mais estratégica, digamos assim. Acho que falei aqui que nem uma maluca, e a ideia agora é que o Márcio mostre para a gente um pouquinho mais especificamente dentro do Evo, como é que a gente consegue, de repente, botar uma ou duas dessas ideias em prática, ou até outras coisas que vão surgir aí na conversa. Certo, Márcio? Tá com o áudio aberto aí? Sim, estou aqui. Então, manda bala. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Bom, só para vocês, para quem não me conhece, quem de repente já participou de algum Evo Educa, alguma coisa, já sabe quem eu sou. Eu sou ex-cliente do Evo, tá? Só para vocês saberem, e a W12 acabou me contratando porque eu era tão chato, e aí a W12 acabou me contratando para trabalhar para eles. Conhecia muito sobre o Evo e eu já vivi bastante aí essa coisa da operação da academia no dia a dia, né? Então, eu consigo trazer para vocês aqui alguns insights sobre o que eu faria na minha operação no dia a dia, utilizando o Evo e aplicando aí estratégias para fazer todo esse movimento que a gente está tendo que fazer agora nesse momento. Eu vou compartilhar minha tela aqui rapidinho com vocês, só para vocês verem aqui uma apresentação. Vocês estão vendo? Tá todo mundo vendo? Tá, né? Nath, tá vendo? Beleza.
Só passando rapidinho aqui, a Nath já falou mais ou menos como vão ser os tópicos, e aí eu vou entrar aqui desculpa, no 2, que é sobre os treinos online coletivos, tá? O que a gente sugere aqui falando sobre treinos online coletivos? Vocês sabem que nessa última semana a gente disponibilizou para todas as nossas academias que têm Evo a plataforma do Training Gym, que é uma plataforma de um parceiro nosso da Espanha, que ofereceu gratuitamente para todos os nossos clientes a ferramenta do Training Gym para oferecer aulas online para as academias. Tá? Essa é uma das alternativas que a gente tem para oferecer para vocês, que você não precisa fazer nenhum tipo de movimento a não ser divulgar para os seus clientes a senha e o login e para que eles façam o download do app. Tá? Então, quer dizer, já tem aqui uma ferramenta. A gente sabe que muitas das aulas estão em espanhol, aliás, todas as aulas estão em espanhol, mas a gente acredita que somente o movimento e a música e o cliente realmente acompanhando na tela já é uma mais-valia, né, para os seus clientes. Eles conseguem realmente já conseguir se movimentar em casa só através do app. Então, só para saber que já existe essa ferramenta aqui. Mas se você, por um acaso, realmente tem essa vontade de fazer uma coisa mais personalizada da sua academia, a gente trouxe essa outra possibilidade para você fazer aqui, tá? Que é o quê? Colocar a sua equipe para gravar essas aulas, né? E disponibilizar essas aulas dentro do app Fit, que todas as academias do Evo têm disponível, e criar lá um plano de treinamento, tá? Então, a gente pode... O que a gente faria, né? Vamos lá. Você poderia gravar essas aulas dos seus professores. Isso também é uma outra estratégia, né? Porque a Nath falou até um pouquinho antes de fazer ela ao vivo, né? Ou através do Zoom, ou então pelo Instagram. Já vi bastante gente fazendo live no Instagram ou no Facebook. Mas essa aqui é uma maneira, vamos dizer assim, mais planejada e organizada e controlada de você oferecer esse serviço para os seus clientes, tá? Então, pensa que você criou um plano semanal de aulas online, tá? Então, juntou com seus professores, organizou um plano semanal. Então, beleza, vamos fazer o quê? Vamos criar uma aula de alongamento de 30 minutos, uma aula de localizada de 30 minutos, vários formatos de aulas separados, gravou tudo isso, subiu tudo isso no YouTube, tá? Cria um YouTube da sua academia, é muito fácil de utilizar, subir esses vídeos é muito fácil, sobe todos esses treinos para lá, essas aulas, né? E aí vem a parte onde a gente vai começar a utilizar o Evo, né? Como a gente consegue utilizar o Evo. Vamos lá. Eu tenho uns tópicos que coloquei aqui na tela, né? Que é use as aulas que a sua equipe montou. Já também pensando nesse planejamento, alterna os tipos de treino para não ficar monótono, para não ficar a mesma coisa toda semana. Então você vai variando durante a semana. Use o YouTube e o Instagram para live, como a Nath falou, e o Training Gym. Aí, como eu faço isso no Evo, né? Como eu coloco isso para funcionar no Evo? No Evo, a gente hoje tem um componente dentro de exercícios, né, na área de treinos, onde a gente consegue colar um link de um vídeo do YouTube ou subir uma foto que esteja no seu computador para o Evo. Para quando você abrir o app, né, você consiga ver esse vídeo direto do app. Então, fazendo esse movimento, a gente vai criar essa programação de treinos. Então, eu vou mostrar para vocês aqui o Evo rapidinho. Vocês estão olhando, já estão vendo meu Evo, né? Então, o que eu fiz? Eu fui aqui em exercícios. E aí, eu vou pegar um que já existe, tá? Só para vocês fazerem. Eu botei um cardio aqui. Opa! Eu vou ver um cardio. Aqui, cardio 15 minutos. Eu criei essa videoaula, aqui, ó, videoaula, coloquei um código, a descrição vai ser o que é a aula, e esse foi o link do YouTube, que eu já criei. Tá? Então, eu fui lá naquele botão compartilhar, não pode copiar o link lá de cima do navegador, não. Tem que apertar em compartilhar lá no YouTube e copiar aquele link. Fez isso, salvou lá em exercício, beleza. Você já vai ter toda a biblioteca com todos os seus vídeos lá dentro do Evo. Tá? Então, eu sugiro que você primeiro grave todos os vídeos, depois suba tudo eles no YouTube.
e depois faço os exercícios aqui no Evo. Então, essa foi o primeiro movimento. Depois, o que a gente faz? A gente cria um treino padrão. Ou seja, vamos criar uma semana de exercícios para os seus clientes. O que eu fiz aqui? Eu fui aqui no menu Treinos, Treino Padrão. E aí eu criei um treino que se chama aqui, ó, tá vendo? Ó? Aqui o meu eu criei 3 treinos já. Covid-19 semana 1, semana 2, semana 3. Eu estou sugerindo aqui para vocês fazerem um por semana, por quê? Para você poder realmente variar isso e para que os clientes estejam sempre com uma semana vencendo de treino. Ou seja, para que você consiga colocar eles depois numa régua de contato, ok? Para mandar o e-mail sempre para ele, para motivar sempre ele. Eu vou explicar um pouquinho mais para frente. Já volto lá. Então, beleza, ó. Criado aqui a semana, deixa eu te mostrar como é que eu fiz. Se você mover aqui para a lateral, tá vendo, ó? Tem aqui lista de exercícios. Quando eu crio pela primeira vez, eu vou fazer um do zero, só para vocês verem como é que faz. Crio aqui, eu vou falar que aqui é Covid-19 semana 4. A frequência semanal vai ser o quê? Eu vou colocar 5 vezes na semana, porque eu quero fazer que o cliente frequente todos os dias. E uma semana. Beleza, salvei. E eu não vou prescrever agora os exercícios, mas eu vou mostrar para você aqui como é que eu fiz, já está criado aqui, que é a semana 1, tá? Então, eu vou mostrar aqui para vocês. Ele vai abrir uma outra telinha. E aí vai mostrar para vocês o que eu planejei durante todas as semanas. Eu estou compartilhando tela e na live aí fica um pouco mais lento aqui com a minha internet. Já está abrindo. Enquanto isso, eu vou falando aqui. O que eu fiz? Eu criei como se fossem as séries que você cria para os seus clientes, por exemplo, você criou um ABC, por exemplo, para os seus clientes. E aqui, ao invés de criar um ABC, eu criei todos os dias da semana. Então, por exemplo, o que eu fiz? O primeiro é a segunda é terça, quarta, quinta e sexta. Então, eu fiz os 5 dias. E, ao invés dos exercícios, né, que a gente prescreve para os clientes na musculação, eu coloquei uma variação de aulas que eu vou oferecer para esse cliente nesse dia. Tá? Então, por exemplo, aqui eu criei um HIIT, circuito de 30 minutos, um cardio de 15, uma zumba e um alongamento. E assim eu fui fazendo para todos os outros dias. Tá? Então, é fácil, é só você abrir aqui, clicar e você adicionar. Então, está aqui o HIIT de novo. Aqui, ó. Cliquei. Vou falar que é uma série só para a gente poder salvar. E ele já está aqui embaixo. Tá vendo? Já está aqui embaixo. E aí eu fui fazendo a mesma coisa para os outros dias. Terça, quarta, quinta. Aqui, como é um exemplo, eu não fiz muita variedade. Mas vocês podem fazer bem variado aqui, de acordo com as aulas que seus professores criaram. Por exemplo, se vocês têm aí professores que são mais populares e ou eles são reconhecidos por uma modalidade específica, então é interessante você colocar aula X fulano, aula Y ciclano. E aí você vai colocando todas essas modalidades dentro dessa programação. Tá bem? Aí entra uma novidade que a gente acabou de lançar, inclusive, para ajudar vocês aqui a aplicar esses treinos para todos os clientes. Porque no Evo sempre foi assim, a gente consegue fazer a aplicação de um treino padrão, sempre conseguiu fazer individualmente, né? Então a gente conseguia trazer um treino e aplicar para um cliente específico. A gente lançou hoje mesmo uma funcionalidade de aplicação do treino em massa, tá? Então o que acontece? Eu vou pegar essa semana de treino que eu montei aqui e vou colocar aqui, ó, tem esse íconezinho aqui que dá setinha para cima, que é exportar para cliente, tá? E aí eu vou exportar para cliente. Ele vai abrir aqui na tela, ó, que é a semana COVID quantas vezes por semana, uma vez. A data de início, então você vai selecionar aqui, que vai começar então na segunda-feira, né? Ou já deixa programado para as próximas semanas aqui, para você depois aplicar. E aqui embaixo tem um filtro que a gente fez para seguinte, para contrato. Então, de repente você quer diferenciar os contratos que você tem na academia, né? Os planos que você tem na academia. De repente tem um plano que é só de pilates
e você quer oferecer só as aulas de Pilates, ou então um plano que é alguma modalidade que seja mais parecida com CrossFit, por exemplo, aí você faz os treinos de CrossFit e distribui para esses clientes. Então, eu vou, por exemplo, colocar aqui. Aí eu seleciono, vou falar que vai ser para o ouro. O anual ouro, eu aplicar. Se eu tiver configurado nos meus clientes lá os níveis, porque se tem academia que faz essas configurações no cadastro de cliente, né? Os níveis de aptidão física dos clientes e tudo isso. Então, você também pode selecionar aqui nesse filtro. E eu também, junto com o pessoal de equipe aqui, da equipe de produto, colocamos aqui o sexo, tá? Se vocês quiserem fazer treinos diferenciados para masculino e feminino também. Depois que tiver todas essas configurações feitas, é só clicar em exportar e todos esses clientes já vão ter recebido esse treino no app. Tá? Márcio, fala aí, Dilson. Deixa eu fazer um comentário importante que você está nessa tela, só para o pessoal poder saber como dá para usar de forma flexível esse recurso que a gente colocou hoje, né? Então, o Márcio colocou aí para vocês uma opção que seria vocês já colocarem todas as aulas da semana ou já colocarem várias aulas por dia. Enfim, dá para você usar a prescrição de treino para fazer isso de diversas formas. Uma outra forma que daria para vocês fazerem, como você vê aí, quando você cria o treino, você coloca lá a quantidade total de vezes na semana, quantidade total de semanas, e ele vai dar a quantidade total de sessões. Vocês podem criar um treino com uma única sessão, por exemplo, e diariamente vocês colocarem isso para os seus clientes. Se você quer que esse link expire, por exemplo, no YouTube, depois você tira ele do ar, e aí todo dia você manda para os clientes qual é a aula daquele dia, né? Como muitos crossfits fazem, né? De não mostrar o ódio muito para frente. Então, aquela dúvida que a Natane acho que trouxe também, a questão do dado, dá para vocês usarem isso dessa forma. Então, todo dia você vai lá uma vez por dia, pode prescrever um treino, porque amanhã, quando o treino tiver vencido, o aluno já não vai mais ter acesso a esse link lá pelo aplicativo. Muito bem colocado, Dilson. Deixa eu um minutinho que eu estou com minha cola aqui também. A gente fez uma sugestão, né? O que eu botei aqui foi uma sugestão. Mas isso aqui é super flexível, como o Dilson mesmo falou, de acordo com o que vocês determinarem que é a melhor solução para o seu público, para a sua academia, para o formato que você determinar, tá? Então, vamos lá. Depois disso, o que vai acontecer? Vai ser aplicado o treino para aquele cliente. Eu fiz aqui uma outra colinha também, vocês estão vendo a minha tela aí, né? De como aparece isso no Fit, tá? Vocês estão vendo aqui a tela do Fit. Eu não consegui compartilhar minha tela do app, mas vai aparecer dessa maneira, tá? Só também ressaltando aqui que o Fit também, essa versão nova que a gente lançou há pouco tempo, tem a timeline que pode te ajudar bastante na divulgação dessas aulas que você está publicando, tá bom? Então, tá vendo aqui, ó? Hoje mesmo eu coloquei essa publicação na timeline do nosso Fit da academia modelo que a gente tem aqui, para falar que está tendo esse treino novo. E aí, tá vendo aqui, ó? Esse aqui é o treino que eu criei para esse cliente. Então, tá aqui o treino dessa semana. E aqui eu tô na série, ou seja, a série de hoje é a segunda-feira, que tem essa sequência de aulas aqui preparadas. Quando eu clico em começar, e você está selecionado o primeiro exercício, que no caso aqui é o HIIT Cardio, tá vendo que ele já apareceu o vídeo para eu dar o play? Então, aqui vai mostrar no próprio telefone do cliente, pelo YouTube, o vídeo da aula. Ok? E o seu cliente, se tiver, por exemplo, se tiver uma Smart TV, pode espelhar esse vídeo, né, do YouTube na tela da TV dele, que já é uma coisa muito boa, né? Imagina, tá lá a sua academia lá na tela da TV do cliente em casa. Tá? Então, essa aqui é a sequência que vai para o Fit, tá bom? Então, é fácil, o cliente seleciona e depois ele seleciona qual aula que ele quer fazer, ele não precisa fazer nessa ordem, ele pode fazer na ordem que ele quiser, e aí sim vai. Se você passar nessas setinhas aqui, tá vendo onde está o cardzinho branco? Aqui embaixo tem os dias da semana. O cliente pode checar quais são as outras aulas que vão acontecer na semana, como esse planejamento que eu sugeri, né? Então, fica já aí a dica em relação ao plano de aulas coletivas, tá? Lembrando que sempre tem aquela opção que a Nath falou, também de fazer pelo Instagram a live, e também fazer pelo Facebook a live, ou criar essas salas exclusivas
de acordo com o que o Dilson mesmo sugeriu aqui, mandando o treino para os clientes. Aí agora é o seguinte, provavelmente vocês estão me perguntando, mas como eu faço então para que os meus clientes saibam que eles têm um treino, né? Que eles têm um treino já montado, programado e tudo isso. Bom, tem várias maneiras de fazer isso. Você ou pode realmente usar suas redes sociais fora do Evo, Fit e tudo isso para publicar. Você pode publicar dentro do Fit. E você pode usar o CRM do Evo como seu aliado nesse momento. Tá? Então, como eu faria isso no CRM? Eu viria no CRM da seguinte maneira. Hoje, o CRM tem uma regra que aqui em disparos automáticos, se forem CRM, disparos automáticos, é uma regra de vencimento de treino. Tá? Então, você viu que eu montei um treino padrão e apliquei para todos os clientes com vencimento de uma semana. Né? Então, eu vou usar em minha vantagem esse vencimento para criar uma régua de contato, ou seja, uma sequência de contatos que o meu Evo e a minha equipe vão fazer com esses clientes para manter eles motivados e engajados. Tá? Como que eu criei aqui, foi muito rápido o que eu fiz hoje aqui, só para vocês entenderem. Por exemplo, o treino vai vencer em 5 dias. Né? Então, o que eu fiz? Eu decidi que o Evo vai mandar uma notificação push através do Fit para esse cliente, tá? No dia que o treino for criado, né? Faltando 5 dias para vencer, dizendo: seu plano de treino chegou. Aqui, ó, veja o seu plano de treino no menu, treinar no seu app. Tá? Então, eu criei aqui. Isso aqui é um exemplo, tá, gente? Não precisa copiar exatamente o que eu fiz aqui. Mas eu criei uma régua de contato de 4 contatos com esse cliente somente para essa semana. E a gente acha que é importante isso porque você tem que se fazer presente, né, lá para o seu cliente quando você não está com ele. Então, vamos motivar ele. Você está oferecendo todo esse serviço online, você planejou com a sua equipe, mas se você não avisar para ele que isso está disponível e se você não lembrar ele que você existe, é capaz de ele realmente desistir de treinar e a gente não quer isso, né? Então, vamos lá. O que eu fiz aqui? Eu fui bem chato com o cliente. Aqui, ó. Eu falei uma notificação push com 5 dias. Aí, depois, com 3 dias, eu estou colocando um e-mail dizendo assim, ó, chegamos no meio do caminho, não desanime. Aí, o e-mail você escreve lá dentro no conteúdo como você quiser. Pode ser uma imagem da sua academia, pode ser como você definir. Faltando 2 dias para vencer o treino, eu coloquei com uma ligação. Ou seja, eu criei uma tarefa para o professor desse cliente ligar para ele. Tá? Então, isso aqui eu vou falar um pouquinho mais para frente aqui sobre isso. Mas aqui eu já criei isso daqui. E faltando no dia, né, de terminar o treino, eu coloquei um outro e-mail, muito bem, nem foi tão difícil assim, né? Então, para parabenizar o cliente por ter feito os treinos aí até o final da semana. Tá? Então, isso aqui foi um exemplo. Eu estou utilizando a regra número 6, que é antes do vencimento de treino. Se você já tem outras regras de contato no Evo ativas, né? Só cuidado para você não ficar mandando vários e-mails, às vezes, que não fazem muito sentido e que não fiquem passando um por cima do outro, tá? Então, essa aqui é a minha sugestão para mandar aqui. Aí você fala assim, Márcio, mas meus clientes não têm o Fit ainda. Não tem o Fit ainda. Eu preciso fazer com que meus clientes baixem o app. Não tem problema. Você pode usar aqui o filtro de clientes, tá? Então, no próprio filtro de clientes, você pode fazer um convite para os seus alunos baixarem o app. Então, você pode mandar por e-mail para os seus clientes, até mesmo fazer, se você tem o pacote de SMS aí na sua academia, você pode enviar um SMS com o link do app para o cliente baixar. Tá? Então, faz os filtros aqui para os clientes ativos, se você quiser selecionar por contrato e tudo isso, e aí você clica em e-mail, cria o seu e-mail, coloca os links do aplicativo Fit, a gente depois pode mandar aqui, né, Nath, no chat, o link do Fit na Android e no iOS, para vocês terem aí, vocês conseguirem estimular os seus clientes a baixarem o app. E também, se você tiver o app personalizado, você coloca aquele link próprio do seu app personalizado que você recebeu quando você recebeu o app, tá bem? Então, essa é a minha sugestão aqui para você fazer os seus clientes saberem que você está com esse planejamento.
não é só também falar sobre o fit, né? É avisar o cliente que, olha, cliente, nós estamos, a gente quer que você continue treinando em casa, não abandone os seus treinos e tudo isso. E também toda aquela estratégia que a Nath falou, dos conteúdos que estão por fora, né, das aulas, com conteúdo de apoio, como nutrição, dicas de saúde mental para a pessoa estar em casa, em confinamento, tudo isso que você pode adicionar. Você pode colocar todo esse conteúdo nesses e-mails que você gera a partir daqui do filtro de clientes também. Vai lá. Márcio, deixa eu só te cortar aqui, porque eu estou vendo as perguntas no chat. Apesar da gente ter falado que ia deixar no final, acho que é importante a gente fazer esse esclarecimento agora. Tem muita gente que está confuso a respeito do FIT e do Training Gym. São coisas separadas, tá, gente? O FIT, para quem não conhecia ainda, é o aplicativo do Evo, é o aplicativo do próprio sistema, que é gratuito, tanto no Evo Pro quanto no Evo Start. Todo mundo tem direito e pode ativar. Então, estou vendo que tem uma galera aí que não sabia que ele existia. No e-mail de agradecimento, eu mando junto todos os artigos da Central de Ajuda para vocês aprenderem a fazer a ativação desse aplicativo, além desses links que o Márcio falou para baixar. E também a gente tem campanhas prontas, tem peças prontas de divulgação para você incentivar os seus alunos a baixarem. Então, o Training Gym, que é aquela plataforma dos 350 treinos que a gente disponibilizou para vocês sem custo nenhum, são exercícios fixos que estão configurados lá no aplicativo, que não tem nenhum tipo de personalização. Essa alternativa do FIT é para você prescrever o exercício de acordo com a sua demanda, de acordo com o perfil da sua academia, com a sua grade, enfim. É uma coisa que você consegue personalizar, que é gratuita, né, para quem é cliente das versões pagas do Evo, e que você pode disponibilizar para os seus alunos gratuitamente também, tá? Então, são duas plataformas separadas aí, só para tirar a dúvida que estava subindo aí no chat. Perfeito, Nath. Que é um pouco confuso às vezes, né? Eu sugeriria que a gente, na verdade, já tinha essa cartada na manga em relação ao FIT antes, mas como a gente precisava de rapidez também, que já estava tudo pronto, né? Porque o app do Training Gym, o interessante é que já está tudo pronto. Então, se você não tem como fazer a gravação, se você não tem uma estrutura, ou então você não se acha muito hábil com essas coisas de internet e não tem como fazer nesse momento, o ideal é coloca lá o Training Gym, vai atrás depois de fazer outras coisas com sua equipe, oferece isso para o seu cliente primeiro, para você não ficar sem nenhum tipo de recurso para oferecer. E aí, se depois, mais para frente, se você vê que seus clientes gostaram do Training Gym, ótimo, maravilhoso, continua lá. Mas se você quiser fazer uma coisa mais personalizada, mais com a cara da sua academia e tudo isso, aí você faz essa estratégia que eu estou sugerindo aqui, tá bem? Então, deixa eu só voltar aqui na minha colinha. Só mais uma coisa em relação a esse negócio manter a motivação alterando e variando esses treinos, tá, gente? Não deixa várias semanas a mesma coisa, porque acaba ficando enjoado, né? O cliente daqui a pouco vai desmotivar. Vai que ele não gosta de 50% dos treinos que você criou essa semana. Ele não vai ter nem a possibilidade da semana que vem escolher um outro, né? Porque você vai repetir. Então, tenta fazer conteúdo fresco aí para os seus clientes sempre. Tá bem? Agora é o seguinte, eu coloquei aqui com uma outra opção que é treinos online individuais. Ou seja, de acordo com que os seus professores hoje de musculação, por exemplo, academias que hoje têm musculação, ou se são estúdios de treinamento personalizado, estúdios de pilates e tudo isso, você tem como continuar a fazer o mesmo trabalho que você faz na academia em casa. A única coisa que você vai ter que fazer é adaptar os treinamentos, adaptar tudo isso para ser feito num ambiente onde não tem equipamento, ou o equipamento é limitado, né, onde a pessoa vai precisar se virar lá para fazer o seu treinamento. Então, eu coloquei até aqui, né, se você não é fã dos treinos através de aula online, ou seja, coletivas, cria os treinos personalizados. Os seus professores podem continuar fazendo a mesma coisa com as carteiras de clientes deles. Tá? Então, se você tem aqui pessoal de musculação, você não vai oferecer uma aula de localizada, né? Então, você tem que também oferecer outras coisas aí para os seus clientes, tá? Minha sugestão também, em relação a isso, tá? É você criar uns treinos mais curtos, para você manter o contato com o cliente. Então,
a gente tem o costume de ir lá na musculação, os professores têm o costume de mandar logo aqueles treinos de 8 semanas, 10 semanas para os clientes, já organizados, né? Mas só que acontece nesse meio do caminho? Acontece que você perde esse contato com o cliente, né? Você bota lá o treino e você só vai falar com ele quando for vencer aquele treino. Então, minha sugestão diminui a frequência com que você manda treinos para os clientes para você poder manter contato com ele, ok? Estimular os seus profissionais, os professores, a contactar esses clientes com mais frequência, tá? Então, quanto mais contato, mais os seus clientes vão entender que você está ali realmente preocupado com eles e preocupado em manter eles treinando, tá bem? Então, isso aqui fica outra sugestão aqui para vocês em relação a isso. Para fazer essa parte dos treinos individuais, é exatamente a mesma maneira como eu fiz aqui das aulas, tá? Só que ao invés de você colocar as aulas, você vai colocar os exercícios que você adaptou para fazer em casa. Então, eu sugiro que você dê uma revisada nos exercícios que você tem no Evo e aí você adapte ele para a realidade de um treino em casa. E aí também, ou coloque um videozinho explicativo de como faz o exercício em casa, tá? Ou você coloca lá uma foto do antes e depois, né? Dá para fazer aquela montagenzinha de foto, de movimento assim, outro movimento na flexão, na extensão, para você poder, o cliente ver o movimento no início e no final, tá? Então fica essa sugestão aí em relação às pessoas que não querem dar aulas coletivas para os clientes. Então mantenha a sua estratégia de plano de treino personalizado para os seus clientes, individuais, tá ok? Agora sim, já falei um pouquinho sobre CRM aqui, mas eu vou entrar vou enfatizar mais sobre o CRM, tá? Então, eu sugiro que você faça da seguinte maneira, tá? Então, mantenha-se presente com muitas aspas na vida do seu cliente, presente mais de longe, ou seja, mantendo esse contato que eu falei. Como a gente faz isso? Crie uma régua de contato específica para essa época específica e se faça presente no dia a dia dos clientes. Lembra que eu falei aí para vocês em relação ao treino, que é uma coisa importante. Outra régua de contato que é interessante você também manter é em relação ao vencimento de contrato do cliente, tá? Eu sei que muitos de vocês aí estão preocupados com relação a se os clientes vão cancelar e tudo isso, mas a gente está apostando que essas estratégias que a gente está oferecendo aqui vai fazer muitas pessoas quererem continuar, tá? Então, vamos colocar bastante ênfase nisso daí e manter esse contato com os clientes. Pensando nisso, então, é o quê? Pensa numa régua de contato de vencimento de contratos e aí você vai fazendo de trás para frente o que você gostaria de saber, de fazer com o cliente, de interação com o cliente próximo do vencimento. E depois você vai criando essa régua de contato até o dia atual. E vai. Até isso. E outra coisa, só para eu lembrar aqui, que eu esqueci de falar para vocês mencionar, todas as réguas de contato agora, todos os disparos automáticos do Evo, agora contam com notificação push. Ou seja, se você fez aquele esforço para o seu cliente baixar o app do Fit, né, o app Fit, só funciona no Fit, a notificação push que você faz no Evo, o Evo vai mandar notificação para ele através do app. Então, ele só tem que estar logado no Fit. Ele não precisa estar usando na hora. Ele pode estar logado e vai chegar a notificação igual do WhatsApp, tá? Então, você pode criar essa régua de contato com as notificações push, ao invés de, por exemplo, e-mail. Se você acha que o e-mail não funciona, por exemplo, para o seu público. Tá? Então, é uma outra sugestão aí também para você. Esses contatos podem ser muito sobre, em relação os treinos novos que eu criei para os clientes, ou também outros motivacionais, como eu sugeri aí para vocês, né? Por exemplo, eu lancei um treino, mas está começando a chegar no meio da semana, é aquela época que o pessoal começa meio que a desanimar, eu já vou e já mando uma notificação push motivacional para esse pessoal. Vamos treinar hoje? Seu professor está te esperando na aula. Tudo isso vale muito para o cliente, tá certo? Tem uma outra coisa que também é uma dica que eu queria, várias outras dicas, na verdade, em relação ao seu time, né? Fazer o seu time estar mais presente com o seu cliente. Fazer o seguinte, fazer com que o seu professor, né, dentro dessas regras de contato, você cria lá aquelas tarefas com ligações,
e fazer com que os seus professores, definitivamente agora, comecem a usar a parte de ligações a fazer no Evo. Tá? Dentro do Evo, aqui, ó, vou mostrar rapidinho aqui para vocês. Dentro de CRM tem aqui, ó, ligações a fazer. Tá? Então, quando você clica aqui, se, por exemplo, você, gestor, foi lá e criou toda a sua régua de contatos e criou lá ligações. Quando chegar o dia de fazer dessa ligação acontecer, vai cair aqui na lista de tarefas do seu professor, tá? Ou da recepcionista, ou do consultor de vendas que você tem aí, para as tarefas que ele tem que fazer. Então, por exemplo, eu sou aqui hoje suporte Evo e eu tenho aqui 5 tarefas para mim. Tá? Então, eu sempre vai estar aqui descrito o que eu preciso fazer. Ó, entrar em contato com o aluno, com o estação devedor, tá vendo? Isso aqui você pode criar suas regras de contato de segmento, ou seja, de acompanhamento desses clientes e usar esse recurso tão importante que você tem hoje, que são os seus professores, que fazem realmente toda a diferença hoje nesse... aliás, sempre fazem, mas hoje fazem total e são fundamentais nesse momento, né? Então, vamos usar esse recurso aqui com bastante. Beleza. Tem uma outra coisa aqui também que eu queria falar, que eu acho importante para vocês em relação a controlar, que é o seguinte: não dá para a gente também fazer todas as ações e não entender se está funcionando ou se não está funcionando, né? Porque a gente vai estimular os clientes a baixarem o app e a usarem os treinos. Mas se ele não fizer algumas coisinhas que a gente vai falar aqui, você não vai saber se eles estão usando ou não. Porque, afinal de contas, lá na academia, o pessoal passa na catraca e você sabe que eles entraram. Aqui em casa, como é que a gente vai saber que ele usou, né? Como é que a gente vai saber que ele usou o treino? Então, é o seguinte, a gente sugere que vocês criem a mesma sequência de aulas que vocês criaram lá nos treinos, né, naquela prescrição de treino padrão, você crie na sua grade, dentro do Evo, as mesmas aulas. E estimule que o seu cliente faça uma reserva a cada vez que ele for fazer uma aula, porque aí você mantém o controle da presença dele lá. Tá? Então, por exemplo, eu vou fazer hoje alongamento. Então, eu faço o check-in lá em alongamento, ou seja, clico na aula, faço a reserva e coloco, e aí eu estou lá com o meu nome na lista de presentes daquela aula especificamente. Lembrando que o Evo, ele coloca uma presença, ou seja, ele coloca uma entrada, como se fosse uma entrada na catraca, tá? Para todas as pessoas que se inscreveram em alguma aula e que não passaram por catraca. Então, como ninguém vai passar em catraca, quando eles colocarem os nomes nas aulas e no final do dia essa aula for finalizada, né, vai constar uma presença para esse cliente, ou seja, vai constar que ele participou de uma atividade naquele dia na academia. E isso é muito legal para você manter esse controle. Assim, tá bom, quantas pessoas realmente estão utilizando aqui minha academia? Né? Então, é interessante ver isso daí. Tá bem? Em relação a isso, não tem muito mistério na grade, tá? Mas se vocês quiserem depois um tutorial de como fazer isso na grade, a gente vai colocar um linkzinho junto com o material no final, tá, Nath? Acho que a gente vai... que é como fazer as aulas virarem aulas de reserva no seu Evo, tá? Só funciona, pessoal, para quem tem a grade nova do Evo, tá? Quem funciona na grade nova, aquela grade do Evo 5. Para vocês verem a diferença, essa grade aqui, ó. Quem não tem ela, tá demorando para mudar já para a grade do Evo 5, que é bem melhor de usar. Beleza? Minha internet está lenta. Muito bem. Ponto 2 aqui em relação a siga no controle. Separe seus clientes em carteiras. Ok. Se hoje vocês não têm isso organizado no Evo, por exemplo, se por um acaso você não usa a sua estrutura por exemplo, você não usa prescrição de treino hoje no Evo. Mas hoje o Evo tem como você fazer uma separação das carteiras de clientes. Ou seja, você consegue pegar todos os clientes e dividir eles para determinados professores. Isso é para quê? Para que os seus professores tenham lá um determinado número de clientes e que você estimule que esses professores entrem em contato constante com esses clientes. Então, eles ficam responsáveis por esses clientes
e eles vão ser responsáveis em fazer a manutenção dessa carteira de clientes. Tá? Então, como que a gente faz essa modificação nas carteiras? É em administrativo, colaboradores, carteiras, tá? Aqui é a grade nova, para quem não viu. Então, se você for em administrativo, colaboradores, tá? Só para vocês saberem aqui. E lá em colaboradores você vai na aba carteiras. E lá na aba carteiras você consegue fazer essa divisão da carteira, tá? Você vai abrir aqui. Aqui, ó. Dá um editar primeiro. Aqui em carteira. E aí você consegue filtrar. Vai aparecer sempre todo mundo que está vinculado a esse professor aqui e depois você pode migrar eles para outras pessoas. Beleza? Vamos lá. Só seguindo aqui o roteirinho. Uma dica para os seus professores também, tá? Quando eles começarem a mexer lá na ligações a fazer e eles quiserem identificar se esses clientes estão frequentando essas modalidades, se eles estiverem fazendo as reservas, tá? Se eles estiverem fazendo as reservas, eles vão aparecer na parte de performance. Então, se você vai no Evo aqui em clientes, você entra num cliente, aqui é a Cibele, e aí existe uma abinha aqui na parte de cima, chama-se performance. Frequência, desculpa. Antigamente era performance. E aqui você consegue ver nas presenças dele que ele foi na academia. Então, você consegue ver nesse cliente, também no perfil, aqui na parte de baixo, tem a frequência dele. Então, se eles estão fazendo as reservas e as aulas estão sendo finalizadas corretamente, vai aparecer aqui a frequência deles. Beleza? Tem uma coisa do Gympass aqui, que é uma novidade, na verdade, do Gympass, que já até perguntaram mais cedo aqui nas perguntas aqui do chat, e eu queria chamar o Dilson para dar uma ajudinha aqui para a gente, que tem a ver com essa parte da agenda e o Gympass. Dilson, você pode dar um help? Claro, gente. Bom, vamos lá. Então, agora está surgindo bastante pergunta aqui, eu estou acompanhando no chat também. Eu comentei na sexta-feira, né, que a gente tinha conversado com o pessoal do Gympass e eles tinham aberto a possibilidade de pagar a validação das diárias para as academias, em vez de ser pelo check-in, que necessita do aluno estar presente, né, na academia e fazer o check-in pelo celular, pagar somente pelo agendamento de uma aula, tá? Então, vou tentar explicar melhor como funciona isso. Eu validei com eles hoje de manhã e o próprio Gympass, eu não sei quem acompanhou, eles fizeram uma live hoje com o Samir e eles apresentaram uma série de ações que eles estão fazendo aí para tentar ajudar as academias, tá? Então, como funciona? O Evo hoje, ele valida a diária do Gympass no momento em que o aluno faz o check-in no celular dele, pelo aplicativo do Gympass, e passa o dedo lá na catraca, ou qualquer validação que você use para passar pela catraca, tá? Quando você faz isso, quando o aluno faz isso, o Evo valida isso junto ao Gympass, e aí você tem direito a essa diária. Como o aluno não vai mais estar lá, o que vai acontecer? A gente tem uma integração com o Gympass, que foi feita no finalzinho do ano passado e lançada esse ano, que é para fazer com que as aulas que estão na sua agenda do Evo, nessa agenda nova aí que o Márcio mostrou para vocês, essas aulas hoje, elas podem ser enviadas direto para o Gympass pela integração que a gente tem. Esse também é um recurso que já está disponível e qualquer um de vocês que já usa Gympass pode habilitar, tá bom? Lá mesmo no Evo, quando você vai lá em configurações, existe um modulinho novo que chama integrações, e aí você tem lá um cardzinho do Gympass que tem essa opção de você habilitar o Booking, que eles chamam, tá? Qualquer dificuldade para fazer isso, é só pedir ajuda para a nossa equipe de suporte, que eles vão te ajudar, tá bom? Você habilitando essa parte de agendamento, as suas aulas que estão dentro da agenda nova já vão para dentro do aplicativo do Gympass, tá? Esse é o primeiro ponto, e vocês já podem ir fazendo isso, programando as suas aulas virtuais para que aconteça esse processo. O que o Gympass comunicou na live deles hoje? Que eles vão pagar somente pelas aulas que são ao vivo. Então, o que eles estão tentando fazer é estimular com que as academias criem bastante material, criem uma grade de aulas ao vivo e divulguem isso através do aplicativo deles. Então, quando você fizer essa grade com a aula ao vivo, né, isso ainda não está pronto no Evo, mas a gente vai trabalhar nisso com eles, você vai poder pôr um link dessa aula ao vivo. Então, pode ser uma aula, por exemplo, no YouTube, que você pode programar um evento ao vivo, o link já fica lá e a transmissão começa na hora que você marcou.
Pode ser um link do Zoom, por exemplo, como a Nath falou no começo, enfim, vai ser algum link de alguma aula que você vai fazer ao vivo. Então, você vai ter um quadro de aulas, vai colocar lá uma aula virtual, aula online ao vivo, o nome que você queira dar, e aí o Gympass vai receber essa informação na grade deles e vai disponibilizar esse quadro de aulas para os clientes deles. Quando um aluno do Gympass foi lá pelo aplicativo do Gympass, entrou, por exemplo, na academia do Márcio Fitness, eu tenho uma aula de Zumba agora às 4 da tarde, eu vou lá e me agendo nessa aula. Automaticamente, pela integração do Evo, o Gympass vai mandar esse pedido, vai bater no Evo, o Evo vai dizer se tem vaga ainda ou não, se está tudo certo, e vai devolver dizendo, o agendamento está certo. Nesse momento, o Gympass valida esse agendamento e já vai contar como uma aula válida para você ganhar essa diária. Tá? Esse mecanismo é todo novo, o Gympass está mudando também o sistema deles essa semana para poder dar conta disso. O que eles me informaram é que esse pagamento dessas validações vai começar a ocorrer a partir do dia 1º de abril, tá? E para aulas ao vivo, como eu falei. Tá legal? Então, até o final dessa semana, até o dia 31, vocês têm para preparar o Evo, fazer essa integração com o Gympass funcionar, deixar tudo pronto para depois vocês conseguirem receber. Também vai ser necessário vocês entrarem em contato com o Gympass, com a área lá de parcerias de academias, e assinar um novo termo de adesão com eles. Isso eles informaram na live de hoje também. Esse novo termo tem todas essas condições novas para vocês receberem por aulas agendadas. Inclusive, o valor da diária não vai ser o mesmo que vocês recebem, tá? O Samir, ele salientou lá que isso vai abrir a oportunidade das academias explorarem um outro público, porque você não tem mais o limite geográfico, né, para atender. Então, você pode atender gente do Brasil inteiro, se você fizer uma aula online com qualidade. Então, eles vão negociar provavelmente um valor menor aí dessas diárias, mas você vai ter possibilidade de colocar muito mais gente na aula. Então, isso é uma negociação de vocês com o Gympass. O importante é vocês entenderem que vocês que são clientes Evo, só de habilitar essa integração entre a agenda do Evo e o Gympass, já vai funcionar isso, tá? Eles disponibilizaram lá outras plataformas, outras parcerias que eles estão fazendo, com plataformas de aulas virtuais, até a plataforma GlowFox e tal. Eu sugiro que isso vocês perguntem para eles, tá? Eu não posso falar aqui em nome deles sobre essas coisas. É melhor vocês tirar essa dúvida diretamente com o contato de vocês lá no Gympass, ou executivo de contas, ou até com o chat deles mesmo. O que eu posso dizer é essa integração com o Evo. Então, só deixando claro, quem é cliente Evo e é parceiro de Gympass, é só habilitar essa integração usando o Evo e programar a sua grade de aulas dentro do Evo mesmo. Vocês não precisam se preocupar com mais nada. A gente, ao longo dessa semana, vai evoluir essa questão só do link, como que vocês vão colocar esse link no Evo para o cliente de Gympass receber dentro da plataforma deles também, tá? Então, é isso. Eu acho que, espero que tenha ficado claro. Se não, podem perguntar aqui que eu tento esclarecer melhor, tá bom? E assim, complementando também e salientando, toda essa ação que a gente fez, disponibilizando o aplicativo do TG para vocês, para quem não tinha, com as aulas virtuais, foi uma coisa que a gente conseguiu fazer rápido para vocês terem uma oferta de aulas virtuais para os seus clientes, tá? Mas a gente também acredita na importância de vocês terem o seu conteúdo para comunicar com o seu cliente, com aquele cliente que já está acostumado com suas aulas, com seus professores, e isso vai facilitar que você consiga reter receita ao longo do tempo, né? Porque com a extensão desse movimento aqui de lockdown, né, das academias fechadas, vai ficar mais difícil vocês continuarem tendo a receita. Teve várias perguntas aqui de questão de mensalidade, o que eu faço se eu suspendo as mensalidades, se eu acrescento dias. Então, cada academia tem a sua realidade e sabe melhor como lidar com isso, tá? Tem academias que simplesmente suspenderam as cobranças ou postergaram as cobranças, o que vai necessariamente necessitar de um caixa maior para lidar com esse período. Tem academias que não estão no recorrente, que já tem uma receita mais garantida. Tem academia que, enfim, vende planos anuais, mas antecipa tudo. Então, cada um tem a sua situação. O que eu recomendo, aí uma opinião pessoal minha, é que vocês tentem fazer esse apelo com o cliente de vocês para eles pagarem as mensalidades ou uma parte das mensalidades, vocês fazerem uma promoção para que eles continuem consumindo esse serviço online, para que vocês tenham receita e consigam manter a equipe trabalhando, manter as portas abertas ao final dessa crise, tá? A Patrícia está perguntando aí sobre a informação do Gympass. Eu não sei, Patrícia, exatamente o que você achou confuso. O Gympass, na reunião deles, gente, eles colocaram uma série de cenários muito misturados lá, por isso que eu não quero abordar muito aqui os outros cenários que não têm a ver com o Evo, tá?
Eu estou falando para vocês o que foi fruto também da nossa reunião, que eu tive pessoalmente com eles hoje de manhã, e ficou definido isso. Tá legal? Então, quem já tem Evo, teoricamente, não teria que se preocupar com essas outras integrações que eles têm. A única coisa que a gente teria que fazer é vocês colocarem dentro da agenda de vocês as aulas virtuais que vocês vão oferecer e depois a gente divulgar esse link através da integração. Tá? Então, por enquanto, é essa informação que a gente tem. Se vocês tiverem, como eu falei, mais dúvidas com relação às outras plataformas, eu sugiro que vocês atuem diretamente lá com o atendimento do Gympass. Obrigado, Gilson. Só também salientando aqui em relação a essa parte que eu falei das reservas para as aulas, né? Que eu acho que isso é uma coisa legal de você manter o controle disso. O Gympass também vai ser preciso fazer essas reservas pelo app também. Então, só para deixar isso claro, se você tiver resistência para os seus clientes fazerem agendamentos pelo app para marcar presença, tem uma sugestão também de você, quem tem o Evo Pro, que tem o clube de recompensas, ativar o clube de recompensas e começar a dar pontos para os clientes para fazerem esse check-in. Ou seja, se ele fizer a reserva e marcar como uma entrada na academia, o Evo vai dar o ponto do Fitcoins. Tá? Então, também é uma maneira de usar o clube de recompensas aí a seu favor e estimulando também que esse pessoal marque presença, tá? Eu coloquei umas outras coisas aqui nesse slide, mas rapidamente, só para vocês terem uma outra visão de como controlar essas coisas, né? Então, eu já mostrei como o professor pode controlar, também como o professor pode gerir a própria carteira de clientes e você fazer com que os professores tenham controle sobre um determinado grupo de clientes. Você também pode fazer o quê? Monitorar as ações da equipe pelo relatório gerencial ligações a fazer, ou seja, criando aquelas réguas de contato onde a gente determina que as ligações são geradas automaticamente para a sua equipe fazer, que na verdade eu até teve uma pergunta aqui no grupo falando, não pergunta, mas falando que ia ser difícil os professores utilizarem os próprios telefones para fazer ligações do cliente. Não precisa, pode ser pelo WhatsApp, né? O Evo mesmo tem o próprio WhatsApp integrado, e aí só de ter realmente aquela atividade realizada, né, ou seja, aquela ligação realizada, você já consegue ver aqui no seu relatório que foi feito um contato com aquele cliente, tá? As ligações são contatos, tá, gente? Não significa que realmente é uma ligação. Então, ou é uma ligação, ou um SMS, ou um WhatsApp. O que importa é que no Evo fique registrado que o professor, ou recepcionista, ou consultor realizou essa tarefa, ou seja, realizou essa ligação, tá? E outra coisa também que é importante, se você conseguir manter esses clientes reservando as aulas e realmente esse controle de participações, você consegue ver lá em gerencial atividades como é que foi o aproveitamento dessas atividades que você criou, tá? Então, é uma coisa interessante também, porque às vezes você vai conseguir, se for no YouTube, se for no Instagram e tudo isso, você consegue ver quantas pessoas realmente participaram, mas se é um vídeo, por exemplo, que você gravou, você meio que perde um pouco o controle. Então, se colocar tudo dentro do Evo, você vai saber quais aulas estão fazendo mais sucesso, quais aulas que você tem que repetir e qual programação está fazendo sentido dentro da sua grade que você montou. Eu vi outras perguntas também aqui no grupo em relação à grade nova. É o seguinte, a grade nova do Evo é aquela que eu mostrei aqui, tá? Essa grade mais bonitinha aqui dentro dessa versão nova do Evo. Se você tem aquela versão antiga do Evo, da grade, tá? Você pode entrar em contato com o suporte para a gente fazer para você aí a migração para a grade nova. Porque o Fit, tá? O app Fit, ele só funciona para agendamento de aula na grade nova, tá? Não vai usar a grade antiga. O Evo Mobile, aquele antigo que a gente tinha, que funciona com a grade antiga, mas a gente recomenda que você já faça logo a migração para a grade nova do Evo 5. Tá bem? Uma dúvida só para o pessoal, já que está falando de grade, o pessoal perguntando aqui, mais de uma pessoa perguntou se consegue meio que inativar ou ocultar a agenda atual para fazer essa agenda momentânea virtual e depois voltar. No Evo só tem uma grade, tá, pessoal? Quando você tiver a sua grade, ela é única, mas o que dá para você fazer, através da gestão lá, hoje que você faz em administrativa atividades,
na gestão dos horários, você consegue apagar as aulas de um determinado período e naquele período você colocar aulas novas. Então, não tem você pode, semana que vem, se tudo voltar ao normal, você tem a sua agenda física preservada e nessa semana você apaga todas e cria uma agenda para esse período completamente nova. Mas a agenda é uma só, tá? Não é que você inativa uma e ativa a outra. Você só está mexendo nos períodos dentro dessa agenda. Obrigado, Gilson. Teve mais alguma outra pergunta aqui? Eu acho que está sendo... Acho que é mais em relação a outras coisas. Finalizando aqui, obrigado. É a minha parte. Agora, Nath. Certo, vamos lá. Tem mais pergunta aí no chat. A gente vai salvar tudo isso e colocar o que a gente não conseguiu contemplar aqui no webinar num documento para compartilhar com vocês todos no e-mail de agradecimento que a gente vai mandar. Então, a gente vai mandar um e-mail de agradecimento com um monte de link aí. Então, todas essas coisas de habilitação do FIT, campanha, enfim, tudo que a gente falou lá no comecinho da conversa, quando eu falei sobre produtos digitais. O Randall me lembrou que a gente tem um podcast a respeito disso, fui eu que fiz, inclusive, junto com ele. A gente vai recuperar esse link também e mandar para vocês como é que vocês criam um produto digital para vender na academia de vocês. Então, vai um e-mail aí mais tarde, aí mais pro finalzinho da noite, com bastante link para vocês estudarem, terem bastante coisa para olhar depois desse webinar, tá? Feedback aí, se vocês puderem dar um feedback para a gente de como é que foi aqui no chat, se clareou um pouco as ideias, se ajudou, ou se estão mais confusos e precisa de outro webinar para a gente tirar essa confusão. Para a gente é muito importante entender como é que foi, até para a gente criar os próximos conteúdos também e fazer as coisas cada vez mais claras aí nesse período aí de tanta confusão que a gente está. Outra coisa que eu quero contar para vocês antes da gente finalizar, que já estamos estouradíssimo de tempo, é que amanhã, às 15 horas, neste mesmo horário, a gente vai ter um webinar com o Randall, que é nosso advogado aqui do Evo, com um convidado especial, que ele não me contou quem é, mas é um especialista a respeito de relações trabalhistas, tá? Então, tem muita gente, a gente tem recebido muita pergunta a respeito de relação trabalhista, tem medida provisória rolando agora, Bolsonaro, notícia aí a todo momento, então amanhã a gente vai trazer esse tema, que eu sei que é um tema que está gerando muita dúvida aí para a grande maioria dos gestores de academia. Então, vocês que já se inscreveram pelo link, não precisa se inscrever de novo, só precisa ficar atento no e-mail de vocês, que vocês vão receber um comunicado com o link da live de amanhã, tá? E se vocês conhecerem alguém que não está inscrito na live, que está também com dúvidas a respeito disso, envie o link para eles também, para compartilhar, para ter mais gente sabendo e conseguindo agir da melhor maneira possível nesse período, beleza? Que mais? Vamos ver se eu não esqueci de nada. Outra coisa, a maioria aqui é cliente, mas a gente também, desde o finalzinho da semana passada, resolveu oferecer aquela plataforma do Training Gym para quem não é cliente, para as academias que não são clientes, que também estão passando pelo mesmo problema que a gente agora. Então, eu também vou deixar nesse e-mail de agradecimento o link para essas academias ativarem. Vocês que já são clientes, quem ainda não ativou o Training Gym e quer usar e não conseguiu o acesso ao login, chama o nosso time de suporte, que eles já estão enviando os acessos para todo mundo, beleza? E acho que é isso. Vocês querem dar uma palavra final aí, um agradecimento para a galera, Gilson e Márcio? Sim, rapidinho, Nath. Obrigado a todo mundo pela presença. Estamos ainda recebendo bastante dúvida aqui. A gente vai procurar responder também individualmente para quem não foi respondido e deixou o e-mail aqui do lado, tá? Como a Nath falou no começo, quem não deixou e-mail, aproveita o finalzinho aqui para mandar, para a gente poder saber quem são vocês, que a plataforma não identifica. E também as dúvidas que surgiram mais aqui de pontos que ficaram nebulosos, a gente, como o do Gympass, a gente vai gravar um vídeo mais tutorialzinho, passo a passo, mostrando as telas do Evo, tudo bonitinho, e a gente manda para vocês também pelo e-mail, disponibiliza na nossa central de ajuda, em todos os nossos canais de suporte, tá? Outras dúvidas que são mais comerciais, trabalhistas, como a Nath falou, fiquem atentos que a gente vai procurar ter esse encontro aqui com vocês com bastante frequência e a gente vai abordar pontos mais específicos, tá? Nessa questão comercial, acho que ficou bastante em evidência aqui. Acho que vale a pena a gente marcar um webinar, se não der para cobrir no dia amanhã. A gente tenta fazer um na quarta-feira para cobrir isso para vocês, tá legal? Show de bola, exatamente. E assim, nesse período a gente quer produzir o máximo de conteúdo relevante possível para vocês, então
As sugestões de vocês sobre os assuntos são super bem-vindas, então é bastante importante contar com essa troca aí para a gente conseguir produzir mais conteúdo e guiar mais vocês aí nesse período. Márcio? Queria agradecer a presença de todos vocês, espero ter ajudado um pouco nesse momento tão difícil para todos nós, mas a gente vai sair dessa, a gente está junto com vocês e contem sempre com a gente, por favor, não qualquer dúvida que vocês tenham, qualquer angústia, problemas, qualquer coisa que vocês precisem, realmente entre em contato com a gente, pode ser pelo chat, pode ser pelos e-mails que estão disponíveis que chegam para vocês. E se vocês não estiverem conseguindo receber os e-mails, né? Eu já vi que tem um monte de gente colocando aqui no bate-papo os e-mails. Quem não está conseguindo receber, né, os e-mails aqui de agradecimento, isso de aviso do webinar. E é isso, gente. Muito obrigado e até a próxima. Obrigada, galera. Até a próxima. Fiquem em casa e vamos se unir aí para passar por esse desafio. Até mais. Valeu, Tchau, gente. Tchau, tchau.